Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta aos Coríntios, do capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura do versículo 14 ao 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Se vocês quiserem conhecer um pouco da história e ver uma igreja problemática, cheia de problemas, era a igreja de Corinto, ou que estava em Corinto. E aqui está mais um desses problemas que a igreja enfrentava, quando os irmãos se reuniam para a ceia do Senhor. Tanto é que no capítulo 11 aqui o apóstolo Paulo vai dizer: vocês não têm casa para comer? Vocês vêm se embriagar na igreja? Cada um traz a sua comida, o seu vinho, a comida boa, come até antes dos outros para não repartir com os demais, enchem a cara. E também havia um problema quando eles participavam ou chegavam nas casas uns dos outros e eram oferecidas comidas que eles não sabiam da origem, da procedência. E havia coisas que eram sacrificadas a ídolos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar. E se nós não sabemos a procedência do alimento, e nós sabemos hoje de onde vem o nosso alimento, quem produz, como é produzido, não sabemos. Daí a importância, diz que pela palavra e pela oração ele está santificado e fará bem ao nosso corpo, ao nosso organismo. Então havia muitos problemas na igreja em Corinto. E o apóstolo destaca aqui no versículo 16. Ele diz: porque o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E Jesus disse que ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. No contexto de Mateus, de João capítulo 6, quando Jesus falou do maná que Deus mandava para o povo e alimentou e sustentou o povo no deserto.
E Jesus diz lá: vossos pais comeram e morreram, mas aqui está o pão vivo que desceu do céu. Aquele que dele comer e se alimentar tem vida eterna. Então, como hoje é o dia que nós reservamos para celebrar a ceia do Senhor, para cumprir o que o Senhor Jesus determinou, que nós devemos fazer isso até que Ele volte. Ele não voltou, então pelo menos uma vez por mês nós reservamos o primeiro domingo para lembrarmos, para relembrarmos, para rememorizarmos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. A ceia foi instituída na noite que precedeu a morte de Jesus, numa quinta-feira. E naquela noite houve duas ceias: a ceia pascal e a ceia do Senhor. Esta, a ceia do Senhor, instituída no final daquela, o que foi registrado por Lucas, no capítulo 22, versículo 19 e 20. Ele fez este registro. É interessante que Lucas, o historiador, o médico, ele foi pesquisar, foi investigar, conversou com as pessoas e fez o relato, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, que ele é o escritor. Lucas capítulo 22, versículo 19 ao 20. 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, se o ritual da Páscoa tinha uma razão de ser para celebrar a libertação do povo do cativeiro do Egito, que o próprio Deus havia instituído, agora Jesus, como memorial da nova aliança, institui a ceia. E diz: este é o cálice da nova aliança. Então não é mais o sangue de bezerro, de bois, de touros da antiga aliança do sacrifício. Agora é o sangue do Cordeiro de Deus, na nova aliança. O cristão, a igreja cristã, o cristianismo, celebra a ceia do Senhor, em obediência ao que Jesus determinou. Fazer isto, em memória, para não fugir, não esquecer, não escapar, jamais, e saber exatamente, conscientemente, o que é que estamos fazendo, do que estamos participando, qual o significado, qual o propósito da ceia. A ceia, dentro do espírito cristão e da proposta da igreja primitiva, era celebrada como uma festa. Não era momento de tristeza, de festa, de alegria. Hoje vamos celebrar a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. E também, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, devemos anunciar a sua morte, de que ela não foi em vão. Ela produziu, como Jesus tinha dito aos gregos que queriam vê-lo, o grão de trigo caindo na terra. Se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Jesus tem hoje
milhões e milhões de seguidores pelo mundo, por conta da sua morte e da sua ressurreição. Ele não ficou enterrado, ele venceu a morte, ele rompeu os grilhões da morte, derrotou os principados e as potestades naquela cruz e nos atraiu no corpo dele para que fôssemos mais do que vencedores por meio dele. A morte do Senhor não foi em vão, teve um objetivo: de incluir o pecador no seu corpo e, com isso, propagarmos a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Por isso que no capítulo 11 aqui desta primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 26, o apóstolo Paulo escreveu assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Enquanto ele não vier e estivermos aqui, e o Senhor permitir, faremos isso. Faremos isso. A ceia do Senhor é um ato de comunhão. Comunhão no grego, koinonia. É comunhão com Deus, comunhão com Jesus, comunhão com o Espírito Santo. Nesta mesma carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz que Deus nos chamou para isso, para termos comunhão com o seu Filho. Ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ter comunhão é ter participação. Temos comunhão quando participamos. Daí entram os regimes de casamento, né? Foi o que me veio à memória agora. Então, a separação total de bens, não há comunhão. São casados, mas não tem comunhão no patrimônio. Comunhão parcial de bens. Os bens adquiridos do dia do casamento para frente. E comunhão total, universal de bens. Os bens adquiridos antes, durante e depois. Aí precisa do pacto antenupcial. Então, comunhão é participação. E por que nós temos comunhão com Deus, comunhão com Jesus e comunhão com o Espírito Santo? Deus nos chamou à comunhão do seu Filho, porque participamos da sua morte e da sua ressurreição, para participarmos da sua vida. Quem não participa, quem não crê que foi participante da morte e da ressurreição juntamente com Cristo, não pode participar da vida de Cristo. Não há como velha criatura ou morto espiritual participar da vida de Cristo. Por isso ele nos atraiu no corpo dele na cruz, para que fôssemos participantes da sua morte, da sua ressurreição e da sua vida. Comunhão. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu exatamente isso. 2 Coríntios 5, 14. Ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: morreu por todos, Jesus. Logo, todos os que foram atraídos no corpo dele morreram. Para quê? Para o pecado. Não foi por outra razão, ou por outro motivo, ou para outra coisa.
Morremos para o pecado no corpo de Cristo. Eu estava fazendo essa reflexão e me lembrei que tem no mercado uma Bíblia chamada Bíblia Inclusiva. Já viram? Não ouviram falar sequer? Ah, ouviram. Bíblia Inclusiva. E o que é que ela inclui? Qual é a diferença dela? Sabem? Ninguém sabe? Exatamente. Que coisa triste, né? Então, retiraram os textos bíblicos, ditos, chamados, denominados, cognominados por eles de homofóbicos, ou que fazem diferença, distinção da sexualidade daqueles que deturpam a palavra de Deus. Então vamos incluir todos. E tudo pode. E aí eu estava pensando, quer maior inclusão do que essa? O corpo de Cristo? Onde ele incluiu todos. Não deixou ninguém fora da atração do corpo dele. Ali está a maior inclusão social, espiritual, que alguém queira ou possa pensar e imaginar. No corpo de Cristo. Foram incluídos todos. Ele atraiu todos. Mas o inimigo dá um jeito, né, de manipular, deturpar as coisas para que elas caminhem de acordo com as trevas. Naquela cruz, a raça humana pecadora foi incluída. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aí na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não sou escravo do pecado. Jesus me libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Me libertou do quê? Do pecado. Da escravidão do pecado. Da tirania do pecado. Do império das trevas. A morte de Jesus naquela cruz tem dois lados. O lado objetivo e o lado subjetivo. Objetivamente ele morreu. Mas subjetivamente nós morremos com ele, pela fé. Pela fé. É uma questão de fé, acreditar que o nosso velho homem foi crucificado com ele. E o novo homem foi ressuscitado juntamente com ele. Sem a morte do pecador não há comunhão. Comunhão é participação. Como é que eu vou participar da natureza divina e Cristo vai viver em mim se eu não creio que eu morri para o pecado no corpo de Cristo? Deus não tem comunhão com o pecador. Foi isso que aquele homem que Jesus curou, aquele cego, no templo, falou para os líderes religiosos. João capítulo 9, versículo 31. Ele diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Não atende e não tem comunhão. E não pode ser participante da natureza divina. É o que Pedro vai escrever na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 4.
porque a ceia é momento de amor e de comunhão com Deus e com a igreja. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ele diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós participamos da natureza divina. Depois da nossa ressurreição, juntamente com Cristo, morremos para o pecado e fomos sepultados pela fé. E Deus ressuscitou Jesus e nos ressuscitou juntamente com Ele, para sermos participantes da sua natureza. A igreja é a noiva do Cordeiro. Portanto, é comunhão com o Senhor. Comunhão com a igreja, o corpo de Cristo. O texto que nós lemos aqui, base da nossa reflexão de 1 Coríntios 10, no versículo 16, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é Cristo, o pão da vida. Somos um só corpo, corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. A cruz de Cristo veio romper a divisão e destruir a barreira da inimizade que separava o pecador de Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, os versículos 14 ao 16, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz tem um formato vertical e horizontal, que significa que na vertical ela aponta para Deus, a nossa comunhão com Deus. E na horizontal aponta para a igreja, a comunhão entre os membros do corpo de Cristo. E em Cristo não há exclusividade de raça, cor da pele, posição social, cultural ou credo religioso. Em Cristo somos um só corpo, membros deste corpo. Todos os que creem que foram atraídos, crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados em Cristo, fazem parte da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. E podem desfrutar da comunhão, participação com os santos em Cristo. Por fim, a ceia é momento de reafirmação do compromisso com o pastor da igreja. Não, com o Senhor da vida. Não é com o pastor. Nosso compromisso é com Deus. Onde o cristão reafirma o senhorio de Jesus sobre a sua vida e expressa lealdade àquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz, anunciando as boas novas do Evangelho, da obra redentora do Calvário, em favor da humanidade. O que Pedro escreveu na primeira carta, no capítulo 2, primeira carta de Pedro, versículos 9 e 10. Ele escreveu assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não dá para dividir culto ecumênico, participar do ecumenismo, porque aqui ele está dizendo que é propriedade exclusiva de Deus. Não é para misturar. É só Ele, o destinatário do culto e da adoração. Só Ele. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei você, mas às vezes eu fico pensando, e todas as vezes que leio esse texto e outros correlatos, eu fico imaginando, por exemplo, o que Jesus disse lá no capítulo 8 de João, no capítulo 12 também, quando ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Fora de Cristo, o mundo anda nas trevas. Sabe para onde vai? Não sabe. E Pedro está dizendo que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz mais: vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Eu não fazia parte da família da fé, da família de Deus. Ele não era o meu pai, ele era o meu criador, porque ele é o criador. Mas pai, só depois que a gente nasce de novo, novo nascimento, passou a ser o meu pai. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então Deus colocou o seu coração e o seu amor nessa espécie humana miserável, misericórdia de Deus, e nos alcançou, e nos colocou em Cristo, para termos comunhão com Ele, para sermos participantes da sua natureza. Colocou em nós o seu Espírito para nos guiar, nos consolar, nos ajudar, nos orientar. O cristão está inserido nesse pacto da graça, da nova aliança, compromissado com o Senhor, na propagação da mensagem, que é loucura para o mundo, para os perdidos, mas para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. Essa mesma carta de primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, foi o que o apóstolo Paulo deixou escrito. Ele disse: certamente a palavra da cruz, ou a mensagem que dela promana, é loucura para os que se perdem. Por quê? Porque o homem cria a sua religião. Ele tem a sua religião, tem os seus paradigmas, tem as suas convicções. E diz: não, isso não é bem assim. Deus é um só. E o apóstolo Paulo diz que a mensagem da cruz de Cristo atrair os pecadores no corpo dele, trocar a natureza,
nos fez morrer para o pecado no corpo dele e nos colocou no reino de Deus para sermos participantes da santidade de Deus. Isso é loucura. Mas para nós não. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque ninguém pode fazer isso. Mas Deus fez. E está à disposição, disponível para qualquer pessoa. Porque ele veio para todos. Conclusão. Todos são convidados a participarem da ceia do Senhor. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que são membros do corpo de Cristo. A igreja primitiva viveu intensamente essa experiência de comunhão, de participação. Atos capítulo 2. Quero finalizar com esse texto. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vejam a participação, a comunhão, o significado de comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A resposta, a contrapartida. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eles participavam, havia comunhão. E Deus respondia, dia a dia, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Esses dias eu estava falando com a irmã Edna e lembrei desse texto aqui, de João, capítulo... Deixa eu encontrar aqui primeiro para não ficar jogando vocês para lá e para cá, não é? Lembrei exatamente por conta disso. Que era Deus quem acrescentava os que iam sendo salvos. É João capítulo 6. Capítulo 6. Quando Jesus disse no versículo 44, João capítulo 6, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este eu tenho visto. Em verdade vos digo,
aquele, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Mas o que me chama a atenção é exatamente isso. Ninguém, o versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E aí, o texto aqui de Atos 2, no versículo 47, havia comunhão entre os irmãos, consequentemente, comunhão com Deus, e Deus respondia, acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. O que está faltando no nosso meio? O que falta na igreja? Exatamente o que havia ali. Deus acrescenta como consequência da comunhão, da participação. E o texto chama atenção porque ele diz que os irmãos contavam com a simpatia das pessoas. Não com a antipatia, com a simpatia das pessoas. Havia alegria, havia participação. E Deus ia trazendo as pessoas. Então é Deus quem traz as pessoas. Não é tanto pelo falar ou pelo sair correndo atrás das pessoas, mas é pelo que elas veem em nós. E pelo que Deus sabe que estamos fazendo e vivendo. Aí Ele vai trazendo as pessoas. E vai colocando as pessoas em Cristo. É o que Jesus está garantindo aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este eu tenho visto. Se Deus não colocar a pessoa em Cristo, não somos nós quem vai colocar. Nós vamos anunciar, vamos viver o que está escrito aqui, a comunhão, o bom testemunho. As pessoas vão se simpatizar com aquilo que elas estarão vendo e Deus vai acrescentando as pessoas. Amém?